Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar mais um Deep Dive aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante para quem trabalha com educação. A gente vai discutir a crise de humanização na sociedade brasileira e como o conceito de homo sacer pode nos ajudar a entender esse problema. Nossa, que tema interessante e bem complexo também, né? É verdade. Para começar, a gente separou um artigo que a gente achou bem interessante que se chama Homo Sacer Actualis, uma crise de humanização na atual conjuntura social da sociedade brasileira. Ele foi escrito pelo Jesuel Arruda. Você conhece? Conheço, sim. O Arruda é um autor que tem se dedicado bastante a essa temática, né? Sim, e nesse artigo ele argumenta que a gente vive num momento em que certos grupos sociais são marginalizados e excluídos, como se suas vidas perdessem o valor. É verdade, ele faz um paralelo bem interessante com a figura do Homo sacer, lá da Roma Antiga. Você podia explicar pra gente relembrar o que seria esse homo sacer? Claro, Homo sacer, traduzindo do latim, seria homem sagrado, mas na prática era uma figura que podia ser morta sem que isso fosse considerado crime. Nossa, que contradição, né? Homem sagrado, mas que podia ser morto impunemente. Pois é uma figura paradoxal que revela muito sobre a lógica de poder e a desvalorização da vida em determinados contextos históricos. E como essa figura se conecta com o Brasil de hoje? O que o Arruda argumenta no artigo. Bom, ele usa o conceito de homo sacer para analisar como a desvalorização da vida se manifesta na sociedade brasileira atual. Ele cita, por exemplo, a população carcerária, as pessoas em situação de rua, os dependentes químicos, os imigrantes. Grupos que muitas vezes são vistos como um problema a ser resolvido. E não como pessoas que precisam de ajuda e apoio, né? Exatamente. O artigo vai além, mostrando como o discurso conservador, que vem crescendo nos últimos anos, contribui para essa exclusão. De que forma? Bom, o discurso conservador tende a criar uma divisão entre nós e eles, né? Sim, o famoso discurso do nós contra eles. Isso. E essa divisão, muitas vezes, acaba justificando a violência e a marginalização daqueles que são considerados diferentes, que não se encaixam no padrão estabelecido. E o mais assustador é que o próprio artigo aponta que quem defende os direitos dessas pessoas também acaba virando alvo. Sim, é como se fosse um ciclo vicioso. Pensa, líderes políticos, sindicalistas, ativistas de direitos humanos, professores... Todos que se colocam ao lado dos excluídos, que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. Exatamente. Ao defenderem os marginalizados, eles próprios acabam se tornando homo sacer aos olhos de alguns. É como se a própria defesa dos direitos humanos se tornasse um ato perigoso, subversivo. Nossa, é de arrepiar. Diante de tudo isso, qual o papel da educação, na sua visão? O que a gente, como educadores, podemos fazer para mudar essa realidade? O Arruda deposita muita fé no poder da educação para transformar essa lógica de exclusão. Mas como? Que tipo de educação seria essa? É uma educação que vai além do conteúdo, sabe? Que ensina a pensar criticamente, a ter empatia, a respeitar a diversidade. Ou seja, não basta só transmitir conhecimento, né? Temos que formar cidadãos conscientes, engajados, capazes de enxergar o outro como um ser humano com toda a sua complexidade. Exatamente. E isso exige de nós, educadores, um olhar atento e crítico sobre a nossa própria prática, sobre a forma como nos relacionamos com os nossos alunos, sobre os valores que transmitimos em sala de aula. É um desafio e tanto, né? Sim, mas é um desafio que vale a pena ser enfrentado. Afinal, a educação é a nossa principal ferramenta para construir um mundo mais justo, mais humano, mais igualitário. É verdade, a educação tem um papel fundamental na luta contra a desumanização. Mas e na prática, como a gente pode trabalhar essa questão dos nossos alunos? O Arruda dá alguma dica no artigo? Sim, ele cita alguns exemplos da literatura que podem ser usados para ilustrar o conceito de homo sacer. Ele fala, por exemplo, do Fabiano, de Vidas Secas. Ah, sim. O retirante nordestino, que luta para sobreviver em meio à seca e à miséria, sem ter para onde ir. Exato. Uma figura que representa bem a vulnerabilidade do ser humano diante das forças sociais, da lógica de exclusão que muitas vezes impera na sociedade. Que exemplo poderoso. E ele cita outros exemplos. Sim, ele também fala do Marco Polo, do livro Futuro da Humanidade, que se dedica a entender a história de um morador de rua. Nossa, que interessante. É como se ele estivesse se recusando a ver esse morador de rua como um homo sacer, né? Ao invés de ignorá-lo, ele busca conhecê-lo, humanizá-lo. É uma atitude inspiradora que nos mostra que é possível romper com essa lógica de exclusão, de desumanização. É verdade. E que a literatura pode ser uma ferramenta poderosa para nos sensibilizar para essa questão, para nos fazer refletir sobre o nosso papel na construção de uma sociedade mais justa e humana. É verdade, usar a literatura é uma ótima maneira de mostrar essas ideias de uma forma mais humana. Faz a gente pensar. É, exatamente. E por falar em pensar, o Arruda fala bastante sobre a importância da educação, né, para combater essa desumanização. O que mais ele destaca? Ele fala que a educação não pode ser só a conteúdo, sabe? Informação pura. Tem que ir além.
Entendi. Tipo, não adianta só decorar as coisas, né? Isso. Ele defende que a gente precisa desenvolver o senso crítico dos alunos, a capacidade de questionar as coisas, de formar a própria opinião. Faz sentido. Se a gente não questiona, a gente acaba aceitando qualquer coisa, né? A gente vira massa de manobra. Yeah. E aí fica mais fácil cair nessa armadilha da desumanização, de achar que certos grupos não merecem o nosso respeito. Quem seriam os Homo sacer hoje em dia? É uma ótima pergunta. Quais grupos ou indivíduos vivem essa exclusão, essa vulnerabilidade que os coloca à margem da sociedade? Infelizmente, no Brasil, essa realidade ela aparece de diversas formas. É. A polarização política, o discurso de ódio, a violência cada vez maior. É verdade. Tudo isso contribui para a exclusão, para a desumanização de certos grupos, tornando eles ainda mais vulneráveis. Falando em polarização política, eu acho que é importante a gente explicar melhor esse termo, né? Sim, é verdade. É como se a gente tivesse extremos opostos na política, sabe? Com pouco espaço para diálogo, para consenso, e que acaba gerando um clima de intolerância e crueldade. E o discurso de ódio, que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum, ele incita a violência e a discriminação contra grupos minoritários. Exatamente. Esses elementos da nossa realidade política, social, eles contribuem para criar esse ambiente, né? Um ambiente propício para que o Homo sacer se manifeste de forma concreta na vida das pessoas. E na sua visão, quais seriam esses grupos que se encaixam nessa definição de Homo sacer no Brasil de hoje? Quem são esses indivíduos que vivem essa realidade de exclusão, de vulnerabilidade? A gente pode citar, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Os presos, os dependentes químicos. Muitas vezes esses grupos são vistos como um problema, sabe? A ser eliminado. Nossa. E não como seres humanos que precisam de ajuda, de acolhimento. É doloroso pensar que em pleno século XXI, Pois é. a gente ainda enfrenta esse tipo de desumanização, né? Esses grupos muitas vezes são vítimas de um sistema que falha, né? Em dar a eles suporte, dignidade. Exatamente. E não podemos esquecer também dos imigrantes e refugiados, né? Verdade. Que enfrentam xenofobia e tantos obstáculos para se integrar na sociedade. A dificuldade com a língua, os costumes diferentes, a falta de oportunidades. Tudo isso os torna alvos fáceis para discriminação e para exclusão. É uma realidade muito triste e complexa. Mas, na prática, como a gente usa a sala de aula para combater essa exclusão e construir uma sociedade mais justa e igualitária? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa estimular nos alunos a capacidade de enxergar o outro, de reconhecer a humanidade em cada indivíduo, independentemente da sua origem, condição social, orientação sexual ou qualquer outra característica. Ou seja, a gente precisa ir além dos livros, das teorias. Despertar nos alunos a empatia, a compaixão, o respeito pela diversidade. Exatamente. Mas como fazer isso de forma efetiva? Que ferramentas a gente usa para levar essa discussão para dentro da sala de aula? Uma ferramenta poderosa é a cultura. A cultura? A gente pode usar filmes, músicas, livros, peças de teatro Entendi. que abordem essa temática do Homo sacer, da exclusão social, da violência. Obras que deem voz aos marginalizados, que nos confrontem com essa realidade e que nos inspirem a agir. Que ideia fantástica, usar a arte como um meio de sensibilizar os alunos, de fazê-los pensar criticamente sobre a realidade e se conectar com as histórias daqueles que são silenciados e esquecidos. Exatamente. A arte tem esse poder, né? De nos tocar profundamente, de nos fazer questionar, nos mover à ação. E, nesse contexto, ela pode ser uma grande aliada na luta contra a desumanização e a exclusão. E além da arte, que outras estratégias a gente pode usar? Para abordar o tema do Homo sacer na escola. Como empoderar nossos alunos a serem agentes de transformação social? Eu acho que é fundamental a gente criar espaços de diálogo na sala de aula. Entendi. Onde os alunos se sintam à vontade para se expressar, sabe? Compartilhar suas experiências, dúvidas, inquietações. A gente pode promover debates, rodas de conversa, trabalhos em grupo. Que os incentivem a pensar criticamente sobre a realidade e buscar soluções para os problemas sociais. É essencial que os alunos se sintam à vontade para falar, para questionar, para discordar, para construir o conhecimento coletivamente. E nós, professores, precisamos estar preparados para mediar esses diálogos de forma respeitosa e construtiva. Com certeza. E além do diálogo, a gente pode trabalhar com projetos interdisciplinares, né? Que integrem várias áreas do conhecimento. História, sociologia, filosofia, literatura, artes. Gostei da ideia.
Assim os alunos podem entender o tema de forma mais completa, Sim. mais profunda, conectando os conceitos à realidade e desenvolvendo uma visão crítica e transformadora. Exatamente. E para complementar os projetos, a gente pode convidar pessoas que trabalhem diretamente com as questões sociais, né? Que legal. Assistentes sociais, psicólogos, membros de ONGs, para compartilhar suas experiências e conhecimentos com os alunos. Que excelente sugestão. Trazer essas vozes para dentro da escola enriquece o debate. Sim, E mostra para os alunos que existem pessoas engajadas em mudar a realidade. é verdade. É fundamental mostrar para os alunos que eles não estão sozinhos nessa luta, né? Que existem pessoas, organizações trabalhando para transformar essa realidade e, quem sabe, inspirar neles o desejo de também serem agentes de mudança. Mas e nós, professores? verdade. Como a gente se fortalece nessa missão tão desafiadora? Às vezes a gente se sente sobrecarregado, né, frustrado diante dessa realidade tão complexa. Como encontrar forças para continuar lutando por um mundo melhor? Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente não está sozinho nessa jornada. A gente pode buscar apoio em outros professores, compartilhar experiências, dúvidas, angústias, vitórias, a troca de conhecimentos, o apoio mútuo, Sim. são fundamentais para a gente se manter forte e motivado. Sem dúvida, a união faz a força. E além do apoio dos colegas, o que mais a gente pode fazer para se cuidar? Renovar as energias. Buscar a formação continuada, ler livros, assistir filmes, participar de cursos, palestras, que nos inspirem, que ampliem nossa visão de mundo. É fundamental a gente estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando, tanto do ponto de vista pedagógico quanto pessoal. Concordo plenamente. Investir no nosso desenvolvimento profissional e pessoal é essencial para a gente continuar inspirando e transformando a vida dos nossos alunos. E claro, a gente não pode esquecer de cuidar da nossa saúde mental e emocional, né? É verdade. Reservar um tempo para lazer, para os hobbies, para estar com a família, os amigos, para fazer atividades que nos deem prazer, que nos ajudem a relaxar. Afinal, a gente só pode oferecer o melhor de nós quando a gente está bem com a gente mesmo. Verdade. Cuidar da gente é o primeiro passo para poder cuidar dos outros. E nessa missão tão importante que é educar, a gente precisa estar forte, saudável, motivado. Exatamente. E eu acredito que, ao combinarmos conhecimento, empatia e autocuidado, a gente pode fazer diferença na vida dos nossos alunos e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e humana. Uma sociedade onde o conceito de homo sacer seja apenas um registro do passado e não uma realidade presente. E você, professor, que nos acompanha nesse bate-papo, o que você pensa sobre isso? Como você tem trabalhado a questão da exclusão social, da desumanização na sua escola? Compartilhe suas experiências, suas dúvidas, suas ideias com a gente. Sua voz é muito importante para enriquecer essa discussão. E para além de compartilhar suas experiências com a gente, convidamos você, professor, a participar da conversa no nosso canal. Queremos ouvir sua voz. É isso aí. Afinal, construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, é um compromisso de todos nós. A educação tem um papel crucial, né? Com certeza. Verdade, a nossa conversa de hoje, que ela inspire cada um de nós a fazer a sua parte, a ser um agente de transformação, a construir um futuro melhor para todo mundo. Compartilhe suas ideias, suas experiências, suas dúvidas com a gente. A luta contra a exclusão, a desumanização é um desafio para todos nós. E a mudança, ela começa em cada um de nós. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.